Olá pessoal, sou o professor Gilmar, atualmente atuando no terceirão. Farei um comentário de duas questões sobre físico-química. A primeira questão trata do assunto concentração comum, que é massa sobre volume, molaridade, mol sobre volume, diluição e concentração em ppm, partes por milhão. É claro que a água sempre foi um problema, principalmente a água no mar tendo alta concentração de sal. Você já deve ter observado que no texto a concentração de sal na água é de 25 gramas por litro. Se os navegadores conhecessem o soro, poderiam transformar a água do mar em soro e torná-la potável, onde a concentração é de 10 gramas por litro. Com base nas informações do texto, observe o seguinte. A primeira alternativa diz: a concentração em quantidade de matéria por litro de soro é 10 gramas por litro. É claro que você não precisaria nem resolver se você soubesse que quantidade de matéria é número de mol. Então, não seria gramas por litro, seria em mol por litro. Mas se quisesse justificar, bastaria determinar a massa de 1 mol de NaCl. Nós sabemos que na tabela periódica o sódio vale 23, o cloro 35,5, que dá 58,5 gramas, o que corresponde a 1 mol. Em 10 gramas teríamos x mol, ou seja, 0,17 mol. Como o volume é 1 litro, mol por litro, 0,17 mol por litro, portanto a alternativa é incorreta. 0,2. A concentração molar, molaridade, que também seria em quantidade de matéria, da água do mar é aproximadamente 0,43 mol por litro. Ora, bastaria determinar qual é a massa, ou melhor, quantos mols tem em 25 gramas de sal. O texto diz que em 25 gramas nós temos 1 litro. No mesmo caso, 1 mol de sal tem 1 mol de sal tem 58,5 gramas. Em 25 gramas teríamos x mol, ou seja, 0,43 mol. Como o volume é 1 litro, 0,43 mol por litro. É a mesma coisa que você aplicar na fórmula. Molaridade é mol por volume. Determinou o mol, dividiu pelo volume. Portanto, alternativa verdadeira. A próxima. Utilizando a água do mar, utilizando toda a água potável para transformar a água do mar em soro por diluição, seria possível obter 250 litros de soro. Observe o seguinte, aqui é uma questão de diluição. Você pode aplicar C1V1 igual a C2V2, onde C1 é a concentração inicial, que seria a concentração da água do mar, V1 é o volume da água do mar que você não conhece, 10 gramas por litro é a concentração do soro, e você teria um volume final, que seria a água que você vai usar para diluir a água do mar. Quer dizer, se você diluir, você vai diminuir a concentração. Corta grama por litro com grama por litro, fica 25x é igual a 10x mais 1.500 litros. Determina o x, 100 litros. Só que muita atenção, esses 100 litros é a água do mar que você usou com 150 litros de água potável que tinha como reservatório. Portanto, somando as duas, você obtém 250 litros. Resumindo, de 150 litros de reserva, você obteria 250 litros de água potável, que seria o soro. Alternativa correta. Para transformar 10 litros de água do mar em soro, seria necessário acrescentar 25 litros de água potável. Também é um caso de diluição. Você vai passar de uma concentração para outra. Então, pelo texto, sabe que a concentração da água do mar é 25 gramas por litro.
Agora você tem um volume de 10 litros, que é o volume inicial, e quer transformar esses 10 litros em uma concentração de 10 gramas por litro, uma concentração menor. Então, pede-se quanto de água tem que ser acrescentado. Determina o V2 e você obtém 25 litros. Só que tem um detalhe, esse 25 litros é o volume total. Como você já tinha 10 litros, para chegar nesse volume total, você acrescentou 15 litros. Ou seja, 25 menos o 10 que tinha, 15 litros. Alternativa incorreta. 16. Se os 150 litros de água potável fossem transformados em soro e distribuídos equitativamente para um grupo de 25 pessoas, cada uma teria ingerido 10 gramas de NaCl. Nós vimos, na alternativa anterior, que dos 150 litros, obtivemos 250 litros de água potável. Ora, se 1 litro de água potável, que no caso aí seria o soro, tem 10 gramas de sal, em 250 litros teria X gramas de sal, ou seja, 2.500 gramas. Se dividisse a quantidade total de sal num grupo de 25 pessoas, daria 100 gramas por pessoa. Alternativa incorreta. A concentração em ppm, parte por milhão, e a porcentagem de NaCl no soro são, respectivamente, 10.000, ou 10 a 4 ppm ou 1%. Bom, é bom saber que ppm, parte por milhão, em massa seria miligrama por milhão de miligrama, ou miligrama por 1000 gramas, em outras palavras, miligramas por quilograma. Então gravem bem, ppm é miligramas por quilograma. Então teremos que transformar a massa do sal, no caso do soro, em miligramas. Se 1 grama tem 1000 miligramas, 10 gramas, que é a massa que tem no soro, X. Isso dá 10.000 ou 10 a 4 miligrama. Como ppm é miligrama por quilograma, em 1 litro de água, considerando densidade 1, ou 1 kg de água, temos 10 a 4 miligrama por quilograma, ou 10 a 4 ppm. Se 1 milhão de partes de soro tem 10.000 partes de NaCl, em 100 partes você tem 1 ou 1%. Essa porcentagem você pode descobrir fazendo uma regrinha de 3. Observe. Ainda na alternativa 32, 1 milhão de partes de soro tem 10.000 partes de sal, que é 10 ppm. Então, em 100 partes, a gente quer a porcentagem, tem X. Isso dá 1 ou 1%. Alternativa verdadeira. Resposta 38.